Estimados irmãos e irmãs, neste dia em que celebramos a festa de São Tomé Apóstolo, rezamos enquanto comunidade, enquanto família, pelas intenções a que o Frei Marmiliano se referiu no início da nossa celebração. E os momentos que vivemos de celebração da vida, vida neste mundo e vida no outro mundo, servem e ajudam-nos a olharmos também para a figura de São Tomé. Ou, se quisermos, São Tomé é um exemplo de que nos podemos valer para vivermos estes momentos. Há muito que se possa dizer de Tomé, o chamado Dídimo, o gêmeo, que é conhecido, infelizmente, como o incrédulo, aquele que duvidou. E parece-nos que, infelizmente, Tomé fica na história dos apóstolos como aquele que não acreditou em Jesus. E penso que não é bem esta a verdade, e é lamentável se reduzirmos a experiência deste homem às dúvidas que ele colocou a Jesus. Na verdade, Tomé é fundamental, é importante para nós os cristãos, na medida em que ele é um modelo, vamos dizer assim, do filósofo, naquela lógica de Descartes, da chamada dúvida metódica, que é porque penso, porque duvido das coisas, também tenho prova da minha existência. Penso, logo sou. E Tomé, graças às questões de Tomé, nós os cristãos temos frases de Jesus que são estruturantes na nossa vida. Pode ser que Jesus já teria dito, de uma ou de outra maneira. O certo é que nós as temos porque Jesus respondeu às questões de Tomé. E uma delas é aquela frase, aquela autoapresentação de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que é uma resposta de Jesus à pergunta de Tomé. Quando Jesus diz, eu vou para a casa do meu pai, vou preparar-vos um lugar, onde eu vou, vocês sabem. Tomé diz, não, mas o Senhor, nem sabemos para onde é que tu vais, como é que nós podemos conhecer o caminho? E, graças a essa pergunta de Jesus, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas também neste episódio que nos é narrado no Evangelho de hoje, Tomé oferece-nos uma das mais belas confissões sobre o Cristo ressuscitado. Meu Senhor e meu Deus. É uma prova de fé bastante grande que Tomé faz e que é o resumo de quem acredita efetivamente, da fé de quem acredita efetivamente que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Deus. Então, o episódio de que nos fala São João hoje, é inútil falar dele, mas ele acontece alguns dias depois da ressurreição e Tomé não está com os outros e por isso tem dificuldade, obviamente, de acreditar logo à partida naquilo que lhe é contado. E se é verdade que alguns criticam Tomé porque não esteve com os outros, não sabe onde é que tinha ido, o certo é que ele chega e não, se por um lado é importante o testemunho da comunidade, o testemunho dos colegas que viram Jesus, Tomé ensina-nos que a nossa fé não se deve limitar ao que os outros dizem. Que a nossa fé não deve ser só fruto do que nós ouvimos dizer dos outros que estiveram lá. O encontro com Jesus tem de ser algo pessoal. E por isso ele se propõe a fazer a sua própria experiência. Se eu não fizer a experiência do encontro com ele, não acreditarei. Agora, nesta festa de Tomé, que de um certo modo calha para nós, família aqui reunida, com aniversários de vida, com 7º dia, 30º dia, é importante, entretanto, fazermos este caminho diferente do de Tomé.
É engraçado, Tomé podia ter dito apenas: se eu não vir, não vou acreditar. Se eu não ouvir a sua voz. Mas ele diz logo: se eu não vir as feridas, se eu não vir o lado. É como quem se prende ainda ao que dói. Como quem se prende àquilo que ainda traz problemas. Como quem se prende àquilo que é problemático na sua vida. Ao sofrimento, à dor, a tudo que não dá vida, a tudo que não edifica, não constrói. Portanto, Tomé tinha a oportunidade de querer ver de Jesus outra coisa. Algo melhor do que os sinais de sofrimento, os sinais da dor, os sinais da morte. E eu penso que nós todos temos também a oportunidade de aprendermos a ultrapassarmos aquilo que é dor, aquilo que é dificuldade, peço perdão. E a não nos prendermos em experiências que não nos edificam, que nos matam, que não constroem, que não nos fazem avançar na vida, mas a pegarmos-nos aquilo que é bom e que é construtivo. Então, Tomé tem a oportunidade não só de olhar para aquilo que são os sinais da morte, os sinais da dor, mas vê nos sinais da dor o ressuscitado. E o Cristo ressuscitado vem oferecer paz aos discípulos em dor, vem oferecer paz aos discípulos com medo, mas não extingue os sinais da dor, não apaga os sinais do sofrimento. E é isso muitas vezes o que nós também queremos. Ai, doeu tanto que o Senhor esqueça. Não me faça esquecer. Não. Há dores que nunca, há sinais que nunca se vão apagar nas nossas vidas. Quando perdemos uma pessoa querida, um pai, um marido, uma filha, um irmão, nunca ninguém nos deve pedir que nos esqueçamos. É impossível. E são pessoas insubstituíveis na nossa vida. E por isso, o que o ressuscitado nos pede é que nós façamos com ele o caminho da paz. A paz não é a ausência de sofrimento, de dor. A paz é a confiança no Deus que nos segura, mesmo nos momentos de dificuldade. É a confiança e a certeza de que Deus caminha conosco, mesmo nos momentos de dificuldade. Então, Tomé é para nós, como disse, um exemplo disso. É um exemplo para nós que também vivemos estes momentos de dificuldades, estes momentos de dor, para que saibamos olhar em Jesus e não nos deixarmos abater pelo medo, mas confiantes na força da sua graça, que venceu a morte na ressurreição, saibamos nós também chegar à confissão: meu Senhor e meu Deus. Mas isto é fruto da experiência que cada um tem de fazer. Não se pode resumir a histórias que nos são contadas. Então vamos continuar a nossa celebração, pedindo a Deus a graça de, como Tomé, não termos medo das nossas dúvidas. Não termos medo das nossas incertezas. Às vezes nós os adultos, e não só os adultos, não gostamos de pessoas que perguntam. E, infelizmente, às vezes educamos assim os nossos filhos. Não questionam. Porque quando a criança questiona, pergunta muito. Não. A dúvida, questionamento, fazem parte dos processos de maturidade humana. E a nossa fé deve ser também um processo que se faz de dúvidas e de algum caminho. É normal ter dúvidas sobre algumas coisas em relação à presença de Deus na minha vida, em relação às coisas que Deus faz ou deixa de fazer na minha vida. É normal que nós tenhamos dúvidas. E é da dúvida que vem a luz, que vem o esforço para buscar resposta. Então, uma pessoa que não se questiona, nem questiona nada à sua volta, não cresce. Por isso vamos pedir a Deus também a graça de aumentar a nossa fé com as nossas dúvidas, com as nossas incertezas, mas não ficarmos nelas, irmos atrás de respostas que o Senhor nos dá.
através dos vários sinais que temos no nosso mundo, na nossa família, na nossa sociedade. Deus vai respondendo a cada uma das nossas questões. E algumas delas, se calhar, Deus não tem respostas para nós, mas fazem parte do nosso caminho de fé. E que quando vier a hora da incerteza, a hora da dúvida, a hora do questionamento, saibamos agarrar-nos em Deus. Se calhar as respostas não serão claras, mas a certeza de que Deus está conosco nunca nos deve abandonar. Então rezemos pedindo a intercessão de São Tomé, e assim seja.